Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa videoaula é sobre um assunto da neuropsicologia, onde eu vou tratar com vocês sobre a neurobiologia da ansiedade, especificamente a neurobiologia do medo e da ansiedade. Esta videoaula é uma sequência de 3 videoaulas sobre ansiedade, então essa é a parte 2, onde nós vamos trabalhar então a neurobiologia. Então a gente vai entender quais as estruturas envolvidas na ansiedade, tanto na estimulação dos sintomas do medo e da ansiedade, como também as estruturas envolvidas com a inibição do medo e da ansiedade. Vamos trabalhar ali em relação a neurotransmissores, tanto ao GABA, serotonina e noradrenalina, e vamos entender também como que os medicamentos, por exemplo, os benzodiazepinos e a bispirona, podem interferir então na inibição desse medo e da ansiedade. Espero que vocês gostem então dessa nossa videoaula, que vocês entendam, que vocês aprendam aí esse conteúdo e vamos lá para mais essa videoaula aí, ok? Bom, pessoal, quando nós falamos em relação a medo e ansiedade, nós temos aí algumas personalidades que ao longo dos anos traçaram aí alguns estudos em relação a estratégias de defesa, por exemplo, de ameaça predatória, que é uma das questões envolvidas com a ansiedade e com o medo. Então nós temos aí Caroline e Robert Blanchard, lá em 86, eles estipularam o seguinte, que primeiro, nós podemos ter aí um perigo potencial ou incerto. Tá? E quando acontece isso de um perigo potencial ou incerto, o que acontece com o indivíduo? Ele começa a ter reações de investigação cautelosa, então ele começa a investigar de uma maneira bem assim cautelosa, avaliar o risco, investigar a situação. Tá? Em segundo, nós temos aí o perigo distal, ou seja, perigo que está distante, mas que é um perigo e que ele pode se tornar um perigo próximo. Então, no perigo distal, ocorre o quê? Uma inibição comportamental, congelamento. Por quê? Justamente para que o indivíduo, para que o animal, de uma maneira geral, ele possa avaliar o risco da situação, ele possa investigar esta situação, e analisar se esse perigo distal pode se transformar num perigo proximal, ou se não vai se transformar, se ele vai desaparecer, ok? Então, por isso que ocorre então essa inibição comportamental, geralmente de congelamento, porque ele vai ficar ali parado, esperando, observando, para depois tomar uma decisão. E quando nós temos o perigo proximal, ou seja, o perigo está próximo, está iminente, ocorre o quê? Ou o indivíduo ele pode sofrer uma reação de imobilidade, que não deixa de ser uma defesa, uma estratégia de defesa. Então eu vou me tornar imóvel para que o perigo perceba que eu não represento ameaça a ele e ele automaticamente desapareça. Ou pode ocorrer a fuga, em algumas situações, por exemplo, pensando em questão de animais, no cérebro animal, o animal ele vai fugir, ou a luta, então ele vai reagir, ele vai enfrentar então este perigo. E nós temos que entender que todas essas situações, essas estratégias que ocorrem, tanto ocorrem no meio animal quanto no meio humano, porque nós temos que entender que o nosso cérebro ele é evolutivamente falando herdado, evoluído de animais. Então essas estratégias de defesa ocorrem sim nos seres humanos. Então tem pessoas que num perigo elas ficam imóveis, elas travam, tem pessoas que fogem e tem pessoas que lutam, que reagem, ok? Já Maren, em 2007, publicou na revista Science um gráfico, uma ilustração bem legal. Então o que acontece? Aqui quando nós temos um perigo distal, então você está observando um animal, por exemplo, está longe de você, mas que ele pode se tornar próximo. Então o que vai acontecer? O seu cérebro ele vai analisar
essa situação, ok? Vai ser ativado então o córtex pré-frontal, vai ser ativado a amígdala cerebral, né? Mais precisamente o núcleo lateral da amígdala. Nós vamos ver essas estruturas mais à frente. E isso vai causar o quê? Uma ansiedade, ou seja, um medo antecipado, né? Então você começa a sentir medo por este animal que está longe, mas ele pode se tornar próximo. Então, essa ansiedade, ela é algo natural do nosso organismo para que nós possamos preparar o nosso organismo para reagir, ou fugir, né? Tomar uma decisão, ok? Quando nós temos um perigo próximo, então o animal já está próximo da gente, né? Então ele já está rosnando, ele já está latindo para você. O que vai acontecer? Ele vai ativar, né, essa imagem, esse estímulo vai ativar a amígdala central e também a substância cinzenta periaquedutal, que vai causar um sintoma de pânico, ok? Então vai causar aí um sistema de defesa no organismo, tá certo? Bom, existem então estratégias de defesas básicas, né? Então eles são subdivididos em 5 estratégias. Ou você tem a avaliação do risco, tá? Então você vai avaliar esse risco. Você pode ter a fuga, você pode ter a imobilidade, você pode ter uma ameaça defensiva, né? Então você ameaçar alguém se defendendo, e você tem a luta defensiva, tá? Essas estratégias são comuns a todos os mamíferos, incluindo os seres humanos. São selecionados positivamente contra a predação e a competição e podem assumir diferentes formas dependendo da espécie. E em relação aos seres humanos, cada ser humano ele pode assumir diferentes formas, diferentes estratégias de defesa relacionado a um único estímulo, né? Então tem pessoas que num estímulo ela avalia o risco, mas ela foge. Tem outras que avalia e luta. Tem outras que avaliam e se tornam imóveis, né? Então cada pessoa também pode apresentar uma estratégia defensiva, né? Um tipo de sintoma aí relacionado a um único estímulo. Bom, então aqui nós temos uma ilustração mostrando que o nosso córtex associativo, né, as áreas corticais de associação, então eles percebem estímulos, eles recebem estímulos, né, vão interpretar, processar esses estímulos, e olha que interessante, quando esses estímulos vão direcionados para o hipocampo e para o septo, né, essas informações vão ser processadas por essas estruturas, vão caminhar pelo fórnix, chegando até a parte anterior e pré-óptica do hipotálamo. Automaticamente, o hipotálamo vai estimular, né, a glândula hipófise, né, que aqui está com o nome antigo, pituitária, mas é a glândula hipófise, estimulando então, né, o hormônio adenocorticotrófico, que vai estimular a glândula suprarrenal, né, mais precisamente o córtex da glândula suprarrenal, a liberar no organismo o cortisol e outros corticosteroides que são necessários, que são importantes para preparar o organismo. Então ele vai causar um sintoma de ansiedade, né? Ou seja, o medo antecipado, né? Uma prevenção do que pode acontecer. Quando essas informações do córtex associativo vão em direção à amígdala cerebral, a amígdala cerebral vai processar, vai interpretar essas informações. Essas informações agora da amígdala cerebral vão caminhar pela estria terminal, chegando até a parte posterior e lateral do hipotálamo. Automaticamente o hipotálamo, né, ele vai estimular o sistema simpático, né, estimulando então a glândula suprarrenal, mais precisamente a medula da glândula suprarrenal, a liberar, né, na corrente sanguínea, no organismo, epinefrina, né, e outras, né, catecolaminas aí, que são importantes para a luta ou fuga, né, fight or flight, ok? Então vejam que a amígdala está relacionada na interpretação das informações para gerar no organismo
toda uma reação simpática, né, preparando o organismo para lutar ou para fugir. Já o hipocampo e o septo vão estimular também o hipotálamo, porém essa estimulação no hipotálamo vai liberar o quê? Cortisol, corticosteroides, que também vão preparar o organismo, só que causando mais uma sensação de ansiedade. Ou seja, estou preparando o meu organismo na ansiedade porque eu estou no momento em que o estímulo, o perigo não é real ainda, tá? Ele pode se tornar real, mas eu já estou preparando o meu organismo para analisar a situação. Então, é isso que acontece, biologicamente falando, no nosso organismo na ansiedade. A ansiedade ela causa alterações fisiológicas que preparam o nosso corpo para avaliar as situações, para analisar os riscos, os perigos. E aí sim, nós estimulamos a amígdala cerebral, que vai desencadear toda uma alteração fisiológica, preparando, então, dando condições para o nosso organismo para lutar ou, né, para reagir, lutar ou fugir, então, desta situação, deste perigo, ok? Bom, então aqui nós temos, né, um gráfico aqui, um sistema cerebral de defesa proposto por Michael Fancelon, né, em 1991, onde ele disse o seguinte, que estímulos nociceptivos, ou seja, estímulos de lesão, tá, que não necessariamente causam a lesão ou que podem causar a lesão, tá? Esses estímulos eles ativam duas estruturas no nosso sistema nervoso, que é a amígdala cerebral e também a substância cinzenta periaquedutal, ok? Nós temos estímulos ameaçadores inatos, então são estímulos que já estão presentes no nosso sistema nervoso, gravados na nossa memória, né? Do medo, né? Que vão estimular então a amígdala cerebral também. E nós temos estímulos aversivos condicionados. Então o que seriam isso? Estímulos negativos que nós somos condicionados a aprender que aquele estímulo é negativo, né? Por exemplo, o corte de uma faca, levar um choque, né? Pular de uma altura sem segurança, né? Então tudo isso nós sabemos que são estímulos condicionados que nós aprendemos. Nós somos condicionados a aprender que esses estímulos fazem mal, que são negativos, ok? Vão estimular a amígdala cerebral. O que vai acontecer? A amígdala cerebral ela vai estimular tanto a substância cinzenta periaquedutal quanto o hipotálamo, tá? O que a substância cinzenta periaquedutal faz? Ela vai estimular o sistema de luta ou fuga, né? Então ela vai causar uma imobilidade, ela vai estimular a analgesia, ou seja, vai estimular a liberação de opioides endógenos, causando analgesia, né, o bloqueio ou a diminuição da dor. Vai estimular o sistema simpático, causando uma hipertensão, uma taquicardia, né, ou seja, vai aumentar o fluxo sanguíneo circulando pelos nossos tecidos, né, principalmente nos músculos, sistema nervoso, articulações, tá? E hiperventilação causando o quê? Um aumento da respiração, porque nós vamos precisar de mais oxigênio. E em relação ao hipotálamo, o hipotálamo também pode estimular a substância cinzenta periaquedutal, causando todas essas reações aqui, como ele também pode estimular a hipófise, causando alterações hormonais, principalmente nesse caso aqui, relacionado à liberação de adrenalina, cortisol, corticosteroides, epinefrina, enfim, ok? Então, vejam que a base de todo o nosso sistema de defesa é a amígdala cerebral, né? Se nós analisarmos aqui, amígdala, né? Amígdala, hipotálamo, ok? Aqui, amígdala, hipotálamo, né? Então, nós temos aí que a amígdala cerebral vai estimular depois o hipotálamo e outras estruturas, desencadeando todas essas alterações de luta, de fuga ou de imobilidade, né? Ou seja, de análise da situação. Então nós vamos trabalhar muito com a questão da amígdala cerebral, né? Então já vão gravando isso aí, que ao longo da aula nós vamos trabalhar em relação à amígdala cerebral, ok? Bom, Joseph Ledoux, em 1994, ele propôs que o sistema nervoso ele apresenta dois sistemas de detecção do perigo.
um sistema rápido e um sistema lento. Tá? O que seria isso? Vamos analisar essa imagem da esquerda, né? Você está andando por uma mata e de repente você observa uma cobra. Pode ser que seja realmente uma cobra, ou pode ser que não seja uma cobra, mas que se aparente com uma cobra. O que vai acontecer? Essa informação visual, ela vai entrar então, né, no seu sistema nervoso, vai estimular, né, a parte do tálamo, certo? O tálamo, antes de mandar essa informação para o córtex sensorial, para você realmente saber se era uma cobra ou não, ele já estimula a amígdala cerebral, que já estimula toda uma resposta emocional, ou seja, sistema simpático. Tá? Por que existe esse sistema rápido? Porque o nosso sistema nervoso, ele tem que tomar uma decisão muito rápida quando ele acha que alguma informação é nociva para o nosso organismo. Então, antes dessa informação chegar no córtex, ser analisado, para depois ele estimular a amígdala cerebral, para depois causar uma resposta emocional, pode ser tarde demais. Então, por isso que existe esse sistema rápido, né? Então você está andando ali pela mata, você viu alguma coisa ali que você acha que é uma cobra, automaticamente essa informação chega no tálamo sensorial, né? Essa informação já se conecta com a amígdala cerebral e já dispara uma reação emocional, tá? Uma resposta emocional simpática para te preparar para você parar, congelar, analisar a situação ou até mesmo fugir. E depois sim é que essa informação, né, vai ser analisada pelo córtex cerebral, vai ser também analisada pelo hipocampo, ou seja, o hipocampo, memória, né? Então, ali no hipocampo você vai analisar a questão da memória, se você já tem essa informação gravada ou não, o que ela te representa. Aí sim você estimula a amígdala cerebral, que vai estimular uma resposta emocional. Tá certo? Então, muitas das vezes nós tomamos decisões, nós reagimos a um estímulo através do nosso sistema rápido de detecção do perigo. E depois que a gente toma aquele susto, né, ou aquela esquiva, ou sai correndo, é que daí você vai analisar que, opa, pera lá, isso que eu vi não era uma cobra, e sim era simplesmente um arbusto, né? Um arbusto que tinha aqui, que pareceu que era uma cobra. Eu já tomei a decisão, mas agora estou analisando e vejo que não é. Ok? Então, o nosso sistema nervoso ele trabalha com esses dois sistemas, tanto o sistema curto quanto o sistema longo, tá? De detecção do perigo. Mas vejam que, tanto no sistema rápido, quanto no sistema lento, ou curto ou longo, né? Melhor dizendo, a amígdala cerebral está envolvida. Então, vejam que até agora estou falando muito em relação à amígdala cerebral. Por quê? Porque a amígdala cerebral é uma estrutura do sistema nervoso que é caracterizado como centro de identificação do perigo, né? De informações positivas ou negativas. Então, através da análise que a amígdala faz de positivo ou negativo, é a resposta que ela vai desencadear no sistema nervoso, né? E aí automaticamente no nosso organismo. Bom, James McCauley, ele disse o seguinte: por que nós lembramos de algumas coisas e de outras não? Nós lembramos melhor de eventos que despertam a emoção, que são gravados com uma intensidade emocional. Por quê? Porque todas essas informações, tanto quando são gravadas ou quando são relembradas, né, trazidas à tona, envolvem a amígdala cerebral. E a amígdala cerebral é uma estrutura muito crítica para a nossa aprendizagem, para a expressão do medo, bem como para elaborar memórias emocionais relacionadas a coisas positivas ou coisas negativas. Ok? Então, vejam que a amígdala é o centro de tudo em relação a desencadear o medo e a ansiedade. Bom, Jeffrey Gray, em 82, ele disse o seguinte, que existe um sistema de inibição comportamental. O que seria isso? Nós temos aqui o hipocampo e o cérebro, né? Lembrando que o hipocampo ele é uma estrutura responsável pela consolidação da memória de curto prazo, mas também ele é acionado quando nós precisamos lembrar de uma memória, né? Evocar essas memórias. Então, o que nós temos aqui? Nós temos dois tipos de neurotransmissores que estimulam o hipocampo e o septo,
que é a noradrenalina e a serotonina, estimulando então esse hipocampo. O que vai acontecer? Quando nós recebemos sinais de punição ou de frustração, ou informações de novidades, coisas novas, ou até mesmo estímulos ameaçadores, essas informações vão estimular o hipocampo, e o hipocampo vai desencadear o quê? Alguns comportamentos, como inibição comportamental, ou seja, a paralisia, né, a imobilidade. Vai aumentar a nossa vigilância, ou seja, vai aumentar a nossa atenção, e vai aumentar também a atenção seletiva, né? Então, vigilância e atenção vai me permanecer mais acordado e vai me permanecer mais atento. O que acontece? Muitas pessoas têm esse sistema muito ativado, que nós chamamos de hiperativação do sistema septo-hipocampo. O que vai acontecer? Essas informações, mesmo que seja uma informação de novidade, algo novo que aconteceu no seu serviço, algo novo que aconteceu no seu dia, na sua vida, vai estimular esse sistema, tá? E vai causar o quê? Aumento de atenção, aumento de vigilância, inibição comportamental, causando comportamentos característicos da ansiedade. E aí nós temos que nesse esquema, olha o que esse Jeffrey disse, que os ansiolíticos bloqueiam os neurotransmissores, diminuindo a hiperativação do septo hipocampo e diminuindo, consequentemente, os comportamentos de ansiedade. Tá? Diminui a atenção seletiva, diminui a vigilância, né? Ou seja, a insônia, por exemplo, diminui, e diminui também a inibição comportamental. Tá? Então, por isso que nós temos os ansiolíticos usados como tratamento farmacológico para diminuir o efeito dos neurotransmissores nas estruturas cerebrais que causam esses comportamentos de ansiedade. Aqui nós temos então o Shida, né, e os seus colaboradores em 2008 publicaram um artigo na revista Physical Neuroimaging, né, onde eles fizeram, né, um estudo através de tomografia computadorizada e eles observaram alterações de algumas estruturas cerebrais em pacientes que apresentavam pânico em relação a pessoas com o cérebro sadio, né, que não tinham pânico. O que ele conseguiu observar? Ele conseguiu observar que pessoas com síndrome do pânico, né, ou seja, a ansiedade em excesso, estimulam muito, né, e aumentou aí, né, o volume e a ativação da amígdala, da ínsula, né, do lobo insular, do giro temporal superior, do tronco cerebral e, né, eles observaram que também o símbolo anterior teve um decréscimo. Então, o que estava em amarelo aumentou a massa cinzenta, aumentou a estimulação, a vascularização, e em contrapartida o símbolo anterior, né, foi diminuído, ok? Então, o que eles conseguem observar? Eles conseguem observar que essas estruturas estão relacionadas, tá? Estão relacionadas com a ansiedade, com o medo e com o pânico, ok? Então, quando você consegue diminuir a ativação dessas estruturas, automaticamente você diminui, né, os sintomas e os comportamentos de ansiedade. Tá? Agora, quando você aumenta algumas estruturas e diminui outras, você automaticamente começa a ter os sintomas de pânico, de ansiedade em excesso. E aqui, Lent, né, através do livro 100 bilhões de neurônios, né, então essa aqui é uma imagem tirada desse livro, publicado aqui em 2002, ele fez uma comparação aqui, ó, correlação entre a ativação da amígdala cerebral em relação às expressões faciais do medo. Então eles observaram que aqui nós temos a amígdala cerebral, né, observando num corte medial, né, sagital, coronal, que é o frontal, né, olhando de trás para frente, de lateral para lateral, e aqui, né, de
inferior para superior. Então a amígdala ativada, e o que eles conseguiram observar? Que quando nós temos uma expressão facial aparentemente normal, que não detecta medo, a estimulação da amígdala é praticamente zero. Tá? Conforme vai aumentando essa expressão facial do medo, automaticamente a estimulação da amígdala cerebral, ou seja, o fluxo sanguíneo na amígdala cerebral aumenta, né, podendo chegar aí até em 125%, ok? Então, isso ele conseguiu determinar que, por mais que nós não estejamos com medo, por mais que nós estejamos normais, tranquilos, não estamos diante de um perigo, mas se a gente vê alguém expressando, né, um medo em sua face, automaticamente a gente começa também a estimular a amígdala cerebral e desencadear as reações de medo antecipado, de ansiedade. Ou seja, uma pessoa está me demonstrando medo, eu não estou vendo nada que possa me causar medo, a não ser a expressão facial, só que eu começo a ter medo. E isso é ansiedade. Mas você está tendo medo do quê? Não sei. Mas você está tendo medo, um medo antecipado por uma visualização de expressão facial do medo. Tá? E em relação a isso, existem vários artigos, vários documentários falando e relacionando que o medo ele é contagioso. Então você com medo, você pode contagiar outras pessoas que não estão com medo através da influência das suas expressões faciais e automaticamente da estimulação da amígdala cerebral nessas pessoas aparentemente normais, ok? Bom, então agora nós vamos entrar precisamente na neurobiologia pura, nas estruturas cerebrais relacionadas com o medo. Então nós temos aí a principal estrutura, que é a amígdala cerebral, porque ela é o botão de disparo do medo. É o centro identificador do perigo, da negatividade e também de informações boas, né? Mas estamos falando do medo, então de informações negativas. Tá? E a amígdala cerebral ela é formada por núcleos que constituem o grupo basolateral, o grupo central e o grupo córtico-medial. Tá? Então, o grupo basolateral da amígdala cerebral ela vai receber informações de sensibilidade visual, auditiva e sensibilidade geral, de uma maneira geral, vai filtrar essas informações e vai enviar essas informações para o grupo central. Tá? E essas informações que ela envia para o grupo central estão relacionadas ou são relevantes ao medo. Por exemplo, como o reconhecimento de expressão facial do medo. Quando essas informações chegam no grupo central, o grupo central vai ativar o hipotálamo, vai ativar a formação reticular, que depois vai estimular o sistema nervoso autônomo, né, simpático, vai estimular a substância cinzenta periaquedutal e a área tegmentar ventral relacionado com o comportamento motor. Então nós vemos que todas as informações relacionadas ao medo chegam no grupo central e o grupo central é que estimula as outras estruturas cerebrais a desencadear alterações fisiológicas e comportamentais relacionadas ao medo e à ansiedade. Tá? Já o grupo córtico-medial ele recebe informações do bulbo e do córtex olfatório, sendo relacionado ao comportamento sexual. Tá? E até mesmo o próprio córtex olfatório pode enviar informações para o grupo córtico-medial relacionados a medo, né? Ou seja, um cheiro relacionando ao medo, ao perigo, que vai em sentido ao grupo central e o grupo central é que vai mandar essas informações para fora. Então nós vemos que as informações entram pela amígdala, tanto pelo baso lateral, quanto pelo córtico medial, e as informações que saem da amígdala cerebral saem pelo grupo central, pelos núcleos centrais da amígdala cerebral. Tá? Sentimentos de medo, ou seja, é uma experiência subjetiva. Tá? E isso nada mais é do que uma troca de informações entre a amígdala cerebral e o córtex cerebral, através do giro do símbolo. E nós temos aí que o córtex pré-frontal ele é muito importante no processo de inibição da ansiedade e do medo. É o córtex pré-frontal que, se não estiver ativado corretamente, não consegue diminuir os sintomas do medo, não consegue diminuir os sintomas da ansiedade. Por isso que, quando você observa um cérebro ansioso,
nós temos que a amígdala cerebral e o hipotálamo está muito ativado e o córtex pré-frontal está pouco ativado. Tá? Então, o córtex pré-frontal que tem que ser mais ativado para poder bloquear a ação da amígdala cerebral, a ação do hipotálamo, enfim, diminuindo os sintomas do medo e da ansiedade. Aqui nós temos o lobo da ínsula, né? Então aqui nós temos um cérebro, né? Numa vista lateral. Nós temos aqui o lobo temporal, lobo parietal, lobo frontal, né? Então, quando se retira uma parte do lobo frontal, uma parte do lobo parietal e uma pequena parte do lobo temporal, nós enxergamos lá dentro o lobo da ínsula, tá? Esse lobo da ínsula está conectado, né, com a amígdala cerebral e também com o córtex pré-frontal, tá? Então, tanto envia quanto recebe informações dessas estruturas. Está relacionado com a interpretação e a tradução de informações, por exemplo, como sons, cheiros, gostos e visuais, em emoções e sentimentos, como, por exemplo, nojo, desejo, arrependimento, culpa, orgulho, enfim. Tá? Então, essa que é a função da ínsula. Ela vai interpretar se um cheiro está representando uma emoção, um sentimento de nojo ou não, né? Ela vai ser ativada muito em reconhecimento de expressões faciais, vinganças, decisões, né? Tomada de ações, ok? A hiperativação dessa ínsula causa as fobias, tanto fobia social quanto fobias específicas, e também o toque, transtorno obsessivo compulsivo. Tá? E lesões na ínsula causam incapacidade de distinguir cheiros ou gostos ou outras informações boas e ruins, tem a perca do libido e tem apatia. Tá? Então vejam que a ínsula também está muito relacionada com a parte aí do sistema límbico e com a estimulação do medo e da ansiedade. Aqui nós temos um circuito do medo, né, que é o circuito do alarme. Vejam que o centro de tudo isso é a amígdala cerebral. Então vamos entender aqui. Ó. Vamos supor que você recebe uma informação de um ruído estranho. Tá? Essa informação vai ser captada pelo teu córtex auditivo, vai ser enviada para o tálamo. O tálamo vai enviar essa informação tanto para o hipocampo, para trabalhar a parte da memória. Eu já conheço esse som? Não conheço? Opa, pera lá. Vai mandar para o hipotálamo, porque se o som for muito alto, muito estranho, ele já vai estimular o hipotálamo para desencadear respostas neurovegetativas, ou seja, vai estimular o teu sistema simpático para preparar já o seu organismo e vai estimular também a amígdala cerebral, causando, né, reações de medo, de alarme, de atenção aí para você descobrir o que é esse ruído estranho aí, tá ok? Mas vejam que estruturas relacionadas com o medo, nós temos a amígdala, que vai identificar se isso é perigoso ou não, se é negativo ou não. O hipocampo, que também está conectado com a amígdala, porque vai trabalhar com a parte da memória, já conheço, não conheço essa informação. E o hipotálamo, que desencadeia todas as alterações fisiológicas e hormonais, ou seja, endócrinas, no nosso organismo relacionados ao medo e ansiedade. Então aqui nós temos, olha, né? Nós temos aqui a amígdala cerebral, tá? Então nós temos aqui informações do tálamo e do córtex chegam, né? Na amígdala, né? Lateral, né? Aqui depois vai para a amígdala central, né? E a amígdala central é que vai estimular, ó, né? Então ela vai estimular o hipotálamo lateral, né? Causando todas as alterações fisiológicas, simpáticas, né? O núcleo dorsal do vago, né? Vai aumentar os batimentos cardíacos, pode causar também úlceras. O núcleo parabraquial, que vai aumentar o processo respiratório. O núcleo basal, que vai aumentar o que? A vigilância, a atenção. Núcleos reticulares, né, ou seja, da formação reticular, que vai iniciar aí as informações, os comportamentos de
de resposta, né, emocional. A substância cinzenta periaquedutal, né, que vai estimular o congelamento e vai diminuir a interação social. E o núcleo paraventricular, que vai estimular a produção de corticosteroides. Tá? Então, nós temos aqui todo um esquema de informações chegando pelo tálamo, pelo córtex cerebral, né? E estimulando então a amígdala cerebral e a amígdala estimulando várias estruturas cerebrais, desencadeando então comportamentos, reações do pânico ou do medo, né, a ansiedade. Aqui nós vemos então que a amígdala cerebral, né, então os núcleos centrais da amígdala podem ser estimulados então, né, pelo glutamato, pela noradrenalina, né, que vão estimular essa amígdala cerebral, causando então os sintomas de pânico e fobia. Porém, se eu tiver a liberação de GABA e de serotonina na amígdala cerebral, eu vou diminuir esses sintomas. Então, o GABA e serotonina diminuem, glutamato e noradrenalina aumentam, ok? Existe um outro circuito chamado córtico estriado tálamo cortical. Então, são informações que saem do córtex, estimulam os núcleos da base, ou seja, do estriado, que vão estimular o tálamo, que depois vão reestimular o córtex cerebral, tá? Causando então aí o que nós chamamos de alça da preocupação. Então, se nós tivermos dopamina, noradrenalina, glutamato, né, principalmente, canais iônicos controlados por voltagem, vão estimular esse circuito, aumentando os sintomas de preocupação, sofrimento ansioso, expectativa excessiva, apreensiva, obsessões. Agora, se eu tiver, por exemplo, a serotonina e o GABA, já vou inibir esse circuito aqui, diminuindo então os sintomas de preocupação. Tá? Então nós temos que entender que o GABA e serotonina têm uma função de inibição, tá? Tanto do circuito da amígdala quanto do circuito córtico-estriado tálamo cortical. E a dopamina, glutamato, noradrenalina, canais iônicos de voltagem, eles estimulam, né, aumentando então os sintomas de medo e de preocupação. Tá? Aqui nós temos então a noradrenalina. Então o que a noradrenalina faz? A noradrenalina sai lá do locus ceruleus, que é um núcleo da formação reticular, estimula a amígdala cerebral e, estimulando a amígdala cerebral, vai desencadear mais ainda, né, a hiperexcitação e o aumento de sintomas de medo, ataque de pânico, tremor, sudorese, taquicardia, hiperexcitações, pesadelos, insônias, né? Todas as características, comportamentos do medo e da ansiedade, ok? Aqui nós temos uma imagem mostrando então os circuitos, né? Existem 3 tipos de circuitos básicos. Existe o circuito motor, que sai do córtex motor, vai para o estriado, né? Que faz parte dos núcleos da base. Estimulam então o tálamo, que estimula novamente o córtex motor para que o movimento ocorra. Existe o circuito de associação, onde as informações de associação, né, saem dos córtex de associação, estimulam então o estriado, que estimula o córtex, o tálamo associativo, e que vai estimular as áreas de associação, né, principalmente aqui pré-frontal, órbito frontal, né, envolvendo então os circuitos de associação. E existe o circuito límbico, né, que é córtico, estriado, tálamo cortical novamente, né? Então, essas informações vão sair do sistema límbico, né, e do paralímpico, né, tanto do hipocampo também, da amígdala cerebral, estimulam o estriado, que estimulam o tálamo, relacionado com essas informações emocionais, né, mais precisamente aí o dorso medial, né, e essas informações voltam para onde? Voltam para o córtex pré-frontal, para o giro do cíngulo, né? Então, formando aí um circuito que nós chamamos de alça de preocupação, ou circuito da preocupação, ok? Então, esse circuito aqui, ele acaba aumentando os sintomas, os comportamentos de preocupação no indivíduo, tá certo? Então, relacionado com a amígdala, isso aumenta os sintomas, os comportamentos de medo e de ansiedade. E este circuito, né, límbico, né, o circuito límbico,
que é um dos circuitos córtico, estriado, tálamo, cortical, vai aumentar os sintomas e os comportamentos de aumento de preocupação, de pensamentos excessivos, e que pode depois aumentar a estimulação da amígdala, aumentando os sintomas de medo e de ansiedade. Bom, então aqui nós temos uma imagem, né, imagens aqui, falando em relação, por exemplo, aos benzodiazepínicos, que é um tipo de medicamento, né, muito utilizado para a ansiedade, que nós vamos trabalhar exatamente as suas ações, as suas contraindicações na parte 3, que vamos falar sobre tratamento. Tá? Aqui eu só quero mostrar que o que acontece quando nós utilizamos, por exemplo, o benzodiazepínico, né, que é um tipo de medicamento ansiolítico aí para diminuir a ansiedade e o medo. Nós temos aqui no lado esquerdo que a amígdala cerebral, tá, ela vai estimular o hipotálamo, a substância cinzenta periaquedutal, o locus ceruleus, né, ou seja, vai estimular várias áreas aí, né, que vai aumentar o medo, a ansiedade, certo? Então aqui nós vemos áreas de hiperexcitação, né? Então o córtex cingulado anterior, que aumenta a irritabilidade, a agressividade, o hipotálamo, que aumenta a liberação de hormônios do estresse, do medo, da ansiedade, e também aumenta aí, né, a estimulação do sistema endócrino e do sistema autônomo, né? Aqui o locus ceruleus, né, e núcleos aqui da formação reticular, incluindo a substância cinzenta periaquedutal, aumentando então o que é a vigilância, a atenção, a estimulação do sistema simpático, né? Então eu aumento as características do medo. Quando eu utilizo o benzodiazepínico, o que o benzodiazepínico vai fazer? Ele vai estimular a ação do GABA, tá? Ou seja, de estimular aí a ação de neurônios GABAérgicos na amígdala cerebral, que não vai hiperestimular essas áreas relacionadas com o medo. Automaticamente o medo e a ansiedade diminuem. Ok? O mesmo acontece com a ação do benzodiazepínico nas preocupações, tá? Naquele circuito, né? Córtico, estriado, tálamo cortical. O que o benzodiazepínico faz? Ele vai estimular neurônios GABAérgicos, inibindo este circuito, tá? Diminuindo a preocupação. Então vejam que aonde que esses neurônios GABAérgicos vão acionar, né? Ou seja, inibir o córtex, né? Cingulado, né? Então eles vão diminuir o córtex, a estimulação do córtex cingulado, diminuindo as preocupações e também diminuindo a ativação do córtex pré-frontal na questão do pensamento excessivo, né? Das preocupações excessivas. Então a informação ela vem do córtex, estimula então o estriado, o tálamo, só que quando volta, ele não consegue estimular de novo esse córtex pré-frontal, o córtex do giro do cíngulo aqui, né? Diminuindo então os sintomas de preocupação, tá? De ansiedade. Aqui nós temos um outro tipo de medicamento chamado buspirona, né? Então ele também é um medicamento ansiolítico utilizado para diminuir o medo e a ansiedade. E o que ele faz? Ele vai ocupar o espaço, né? Ou seja, ele vai se acoplar nos receptores de serotonina, tanto pré-sinápticos quanto pós-sinápticos, ok? Receptores de serotonina do tipo 1A, diminuindo a estimulação da serotonina, a ação da serotonina, melhor dizendo, na estimulação de estruturas que desencadeariam sintomas de medo e de ansiedade. Tá? Então, isso que o buspirona vai fazer, ele vai entrar nos receptores de serotonina do tipo 1A, vai evitar com que a serotonina
estimule tanto essas áreas relacionadas ao medo e ansiedade, diminuindo então os sintomas de medo, de ansiedade, de preocupações, enfim, ok? Bom, aqui nós temos também uma outra imagem, né, mostrando sobre o sistema GABAérgico. Então nós temos aqui neurônios produzindo GABA e liberando esse GABA, e nós temos a imagem aqui da direita, que é o término da ação do GABA. Então depois que o GABA ele já foi utilizado, ele já estimulou quem ele precisava ser estimulado, vai existir aqui um transportador do GABA para dentro novamente deste neurônio, aonde nós vamos ter uma enzima que vai destruir então o GABA, né, através do GABA-T, ok? Aqui nós temos do lado, nessa imagem da direita, no centro aqui, nós temos aqui então os receptores, né, que são estimulados tanto pelo GABA quanto pelo benzodiazepínicos, né? Então o que acontece? Quando eu tenho a liberação somente do GABA, ocorre inibição, né? Então esses Vzinhos aqui embaixo é que estão estimulando a inibição, tá? Quando eu tenho o benzodiazepino junto com o GABA, né, estimulando o GABA, ele vai aumentar o processo de inibição. E aqui nessa outra imagem inferior nós temos aqui vários tipos de receptores, né? Então nós temos receptores, por exemplo, gama 2 e alfa 1, que quando estimulados causam então a sedação, tá? Inibição, sedação. Quando nós temos aqui, por exemplo, o gama 2 e o alfa 2 e alfa 3, é utilizado então por ansiolíticos que ocorre então inibição, tá? Sináptica. E nós temos aqui, por exemplo, né? Então pode ser usado tanto pelo benzodiazepínico quanto pelo GABA, né? Então tanto o alfa 1, alfa 2, alfa 3 e o gama 2. E quando nós temos aqui, por exemplo, a utilização do GABA juntamente com álcool, né? Anestésicos gerais, eles vão estimular o gama e alfa 4, alfa 6, tá? Que vai causar uma inibição tônica extrassináptica, ok? Então aqui nós vemos que os benzodiazepínicos, né, eles ajudam na inibição juntamente com o GABA, tá? Além deles bloquearem aí a ação da serotonina na estimulação, eles também facilitam, né, a ação do GABA no processo da inibição. E nós sabemos também que o álcool, anestésicos, né, acabam também causando inibições. Bom, em relação a níveis de defesa, né, relacionados ao transtorno de ansiedade, né, como nós já estudamos aí várias estruturas, Deakin e Graff, né, em 1991, fizeram esse gráfico aqui, nessa tabela, onde eles propuseram o seguinte: por exemplo, o perigo é incerto ou conflito. Qual é o tipo de defesa? Vou analisar o risco, inibição comportamental. Que estruturas que estão ativadas para isso, né, para avaliação do risco e para inibição comportamental? O septo, hipocampo e a amígdala cerebral. Que tipo de emoção que dá? Ansiedade. Que tipo de patologia que eu posso ter se for em excesso? Transtorno de ansiedade generalizada. Que tipo de medicamentos que eu posso utilizar? Ansiolíticos e antidepressivos. Se o perigo for antecipado, tá? Ocorre o quê? Um congelamento, uma esquiva. Então eu vou congelar ou eu vou evitar. Que estruturas são estimuladas? A amígdala, né? Tanto a amígdala central quanto a amígdala basolateral. Que tipo de emoção que causa? Medo condicionado, ansiedade antecipada. Patologia, fobias específicas ou o próprio transtorno de ansiedade generalizada. E nesse caso não tem nenhum medicamento que eu possa utilizar para perigo antecipado. Distal, perigo distal, está longe. Eu vou fazer o quê? Fuga. A minha defesa é fugir. Eu posso fugir. Que estrutura que eu vou estimular? O hipotálamo medial. Que emoção que eu estou tendo? Um medo incondicionado. Se isso se transformar numa patologia, fobia específica. Medicação nenhuma. Perigo proximal, o perigo está próximo. Qual que é a minha defesa? Imobilidade ou fuga. Tá?
ou até mesmo pode ocorrer a luta. Que estrutura que eu vou utilizar? A amígdala central. Né? Qual a emoção que eu estou tendo? Pavor, pânico. Patologia, se se transformar numa patologia, permanecer por muito tempo, transtorno do pânico. Que tipo de medicação que eu posso utilizar? Antidepressivos. Tá? Então eu vejo que as estruturas relacionadas o septo, o hipocampo, a amígdala cerebral, substância cinzenta periaquedutal, tá? Hipotálamo, e que pode me causar vários tipos de emoções e vários tipos de patologias, ok? Então, pessoal, com isso chegamos ao fim desta videoaula parte 2 de ansiedade, onde eu trabalhei especificamente a neurobiologia, né, do medo e da ansiedade. Então nós vimos aí nessa aula aqui as estruturas mais relacionadas com o medo e a ansiedade. É uma hiperestimulação na amígdala cerebral, substância cinzenta periaquedutal, hipotálamo e formação reticular. Aonde que nós temos uma hipoativação, ou seja, pouca ativação, que não consegue controlar o medo, a ansiedade e a preocupação. É uma hipoativação do córtex pré-frontal. Tá? Então, na ativação, nós temos também, né, não só o hipocampo, a amígdala cerebral, substância cinzenta periaquedutal e hipotálamo, mas nós temos também o giro do símbolo anterior, que também está relacionado com a irritabilidade, com a raiva, tá? Relacionados aí ao medo e à ansiedade. E nós vemos que se o córtex pré-frontal estiver pouco estimulado, eu não vou conseguir aí controlar o medo e a ansiedade. Por isso que esses medicamentos, por exemplo, o bispirona, os benzodiazepínicos, eles atuam em que sentido? Diminuindo a ativação da amígdala cerebral, principalmente, tá? Da amígdala cerebral, da substância cinzenta periaquedutal, que é subsequente, né? E tentando aumentar aí a ativação, né, do córtex pré-frontal, não no sentido da preocupação, mas no sentido da inibição, da percepção de que aquela informação não precisa gerar tanto medo e tanta ansiedade. E que eu não preciso ter uma ansiedade, um medo antecipado de algo que ainda nem aconteceu, né, que não está próximo. Ok, pessoal? Então, com isso, chegamos ao fim desta aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, né, entendido este conteúdo sobre a neurobiologia. E não deixem de comentar aí, né, na descrição do vídeo. Dúvidas, sugestões, elogios, reclamações, enfim, que eu estarei respondendo a todos aí assim que possível. Então, eu desejo a todos ótimos estudos, né, bom aprendizado aí em relação a este assunto de medo e ansiedade, e nos vemos na próxima, né, no próximo vídeo, aí no nosso canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão. Então, um grande abraço a todos e até mais.